Entendendo um pouco aí sobre esse santuário, os irmãos podem me responder por que o ato não deve ser medido. Quem quer responder essa aí? Bom, eu posso mencionar algo interessante aqui. Paulo diz em 2 Coríntios 4:16, ainda que o homem exterior, né, se destrua, se corrompa, o interior se renova dia a dia. E Paulo, mais à frente, ele enfatiza, vós sois o templo de Deus. E a palavra templo aqui é naos, apontando para este templo que está sendo medido em Apocalipse 11. Vós sois o templo de Deus, como Deus disse, neles habitarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha aí a missão, né, de entender o porquê que deixou o átrio. É uma prova, é uma amostragem para o mundo do quanto que as testemunhas serão fiéis e verdadeiras diante das nações. Então, isso é muito importante. E quando ele fala assim, aqui Paulo faz a menção, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo, na hora a gente conecta com o profeta Oséias. Lá no primeiro capítulo, verso 10, ele diz que no lugar onde lhes foi dito, não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Nós conectamos profeta Oséias, mensagem para as duas casas de Israel, e também está lá em 1 Pedro 2:10, e também está em Romanos 9:26, é um chamado para as duas casas de Israel de alcançarem este testemunho e provar sua fidelidade diante das nações. Outra coisa para completar aí, para completar rapidinho, Igor, só para não perder o pensamento aqui. Aí, só para não perder o pensamento aí, conectar exatamente com o que o Ricardo falou, a gente não pode deixar de entender aqui, contextualizar, que está sendo feito aqui um chamado específico, né? É específico o que essas testemunhas vão fazer. Se você continuar lendo o Apocalipse 11, você vai ver que há uma especificidade direcionada para um povo santo que vai dar a sua vida voluntariamente. É como se Deus estivesse falando aqui, em código. Mede o que está dentro e não liga para o que está fora. O testemunho de vocês, mesmo com o preço da sua própria vida, é aroma agradável ao meu nariz. É o que Deus praticamente está dizendo aqui, porque lá em Apocalipse, aqui em Apocalipse 11 mesmo, no verso 7, ele fala assim, ó, quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as testemunhas, e as vencerá e matará. Por isso que não liga para o ato externo. Ele vai ser pisado pelos gentios por 42 meses. Não liga. O importante para mim é medir o interno, para ver se há amadurecimento, até com o preço da própria vida, para darem o testemunho que devem dar. É isso que Deus está dizendo nesses dois versículos e com esse acréscimo do verso 7. Mede o que está dentro, averigua essas testemunhas, para ver se elas vão profetizar por 3 anos e meio sem serem tocadas, mas na hora que tiverem que morrer, pagarão com a sua própria vida voluntariamente. Essas não vão ligar para o ato externo, porque sabe que vão ser pisadas por 42 meses. É basicamente isso. Olha que texto que bonito, gente. Falando sobre o texto, você vê que a live tá indo para a questão da palavra testemunho, né? Testemunho, olha que interessante, né? Aqui em João, no capítulo 5, olha o que ele vai dizer a partir do versículo 30, ó. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, ou seja, eu sou a testemunha de mim mesmo, né? O meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então nós somos testemunhas dele. Não somos testemunha nossa. Nós vamos testemunhando ele, assim como o filho testemunhou o pai. E João testemunhou o filho, né? Aí diz assim, ó, vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que é do João, porque as obras que o Pai me deu, olha aí, o que as duas testemunhas têm para fazer? As obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam, ou seja, dão testemunho de que o Pai me enviou. Aí olha o que Jesus fala em João 14:12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores ainda farão. Então Jesus, qual foi a obra de Jesus? Realizar as obras que o Pai mandou ele fazer, exercer o juízo que o Pai mandou ele exercer, e através dessa prática ele dava testemunho para o Pai. Ele era uma testemunha do Pai, é uma fiel testemunha, né? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as mesmas obras que ele fez e maiores ainda. Como? Fazendo os milagres que ele não fez e nós iremos fazer, e também testemunhando o Filho.
E como que eu vou testemunhar o Filho? Por meio das obras, dos milagres, dos poderes que as duas testemunhas terão. Amém, amém. Interessante também quando a gente vê pelo âmbito do castiçal, das 7 igrejas, nós temos 2 igrejas posicionadas. 2 igrejas, se eu não me engano, é Esmirna e Filadélfia, que são igrejas que não são contaminadas. E nós temos 2 características dessas igrejas. Esmirna diz ali que ela passa pela tribulação, é pobre, mas na verdade é rico, e Deus está vendo, né? Blasfêmia dos que assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo de sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. E a outra igreja, que eu não vou nem ler aqui agora, que é Filadélfia, muito pelo contrário. A promessa é que Deus vai guardar eles da hora da provação. Então tu vê a tipificação dos 2 momentos acontecendo.